porque não é através de nós, pelas nossas forças, né? Mas quando Jesus age e realmente o Legendário número 1 nos usa como ferramentas, a gente tem conseguido ver os milagres de Deus nessa imensidão de homens que têm se tornado legendários. Sou Wanderson Gonzaga, Legendário 17153. Estou a serviço do Legendário número 1, Jesus Cristo. E hoje estou muito feliz em poder estar aqui com vocês no lançamento do nosso programa, Histórias Dignas de Serem Contadas. Ouviremos aqui muitos testemunhos destes homens que têm subido conosco a montanha, que têm se desafiado a se encontrarem com o Legendário número 1 e também escrever as suas histórias. E hoje, nesse nosso primeiro episódio, eu tenho o privilégio de poder receber alguém aqui muito especial. Ele tem sido para muitos um exemplo de pessoa, de esposo, de pai. Tem sido para nós, legendários de Curitiba, um grande líder, um pastor, um homem determinado e exemplo para ser, se não seguido, admirado. Toda vez que eu estou com ele, seja num bate-papo como esse, na oração da madrugada, nas nossas reuniões de equipe ou até mesmo na montanha, eu me sinto cada vez mais motivado e desafiado a seguir nesse projeto de fazer história e de levar outros homens ao encontro do Legendário número 1. Ele é inspiração para muitos. Seja bem-vindo ao nosso primeiro episódio, meu grande querido amigo, Legendário 11.300, Antero Ribeiro. Obrigado, querido. É um privilégio poder estar aqui e realmente eu fico emocionado com essas palavras e, sem dúvida nenhuma, temos lutado para que Jesus possa ser cada vez mais glorificado e exaltado, porque não é através de nós, pelas nossas forças, né? Mas quando Jesus age e realmente o Legendário número 1 nos usa como ferramentas, a gente tem conseguido ver os milagres de Deus nessa imensidão de homens que têm se tornado legendários. Obrigado, é um privilégio mesmo estar poder aqui dando esse pontapé inicial e espero que realmente que seja o início de muitos e muitos programas aí. Muito bom, muito legal. E ele se emociona mesmo, sabe, gente? De verdade. Mas então vamos lá. Antero, quem era você antes do REC, antes de subir a montanha? Puxa, isso já faz antes de Legendários, né? Então fazem 5 anos que eu subi a montanha pela primeira vez. E com relação à condição física, fui atleta de alto rendimento, então treinei bastante. Depois tem um longo período sem treinar, porque daí não me exercitava mais, fiquei um pouco sedentário, mas sempre tive uma condição física legal, né? Subia a montanha, levava as filhas para acampar, a esposa ia junto também para subir montanha, então sempre tinha uma condição física boa e acho que a montanha não nos pegaria assim, né? E de uma forma geral me sentia preparado para ir para a montanha, essa é a verdade. Legal. E conte pra gente, meu amigo, o que ou quem te levou para o REC? Isso é uma história engraçada, né? Porque a gente fala em legendários e homens, mas tudo começou com a minha filha. A minha filha mais velha, ela acabou trazendo isso, porque jovens da nossa igreja foram para um congresso e lá nesse congresso foi na Guatemala. E lá eles, então, tiveram o primeiro encontro com os legendários, porque os legendários nasceu lá na Guatemala, né? Então, eles apresentaram, numa forma geral, rápida, para os jovens da nossa igreja e, então, trouxeram para a nossa igreja panfletos, folders e material, tudo. E aqui, a secretária da igreja chamou minha filha, que conhece bem ela, e que Yasmin, vem aqui, que tem um negócio aqui, isso aqui é para o teu pai. E daí eles já me conheciam, dessa questão mais de aventura e buscar fazer essas coisas mais outdoor mesmo, de sair do sofá, né? E daí apresentou o que ela tinha escutado, porque ela foi lá para Guatemala e ela então escutou e viu o que os homens estavam fazendo.
E ela passou isso para minha filha. E Yasmin chegou em casa pilhada, mas pilhada, assim, vem aqui, e tem um negócio para você, que você tem que fazer, você tem que fazer. Eu falei, mas o que é isso? Não, tá aqui, o material tá aqui na tua mão, tem que ver, vai, procura, e você tem que fazer, porque tem que mudar os homens da nossa igreja, porque eles têm que transformar eles. Eu falei, mas calma, como é que é esse negócio? Eu falei, eu não sei, só sei que você tem que fazer esse negócio. Aí eu comecei lá a dar uma pesquisada, dar uma olhada, não se encontra muita coisa de verdade, né, na internet que nos dê alguma noção, mas a gente descobriu que é um programa que tira o homem do sofá, literalmente, leva para a montanha para o encontro pessoal com Deus. São aí 3, 4 dias na montanha, que daí você vai ter um encontro ali, face a face com Deus. Tem os desafios da montanha, tem os acampamentos, tem essas coisas, mas nada mais do que isso. E toda vez que você vai para procurar alguma coisa legendária ou se pergunta para um legendário, o que o cara fala? Desfruta o caminho. Você vai nessa linha do desfruta o caminho. Liguei para Guatemala, tentei falar com o cara, não, eu estou no Brasil tal dia, eu falei, quando que você está no Brasil que eu vou me encontrar com você? E me encontrei com o cara que idealizou os legendários na Guatemala. Me encontrei com ele aqui no Brasil, conversamos e ele não explicou nada. Ele falava sempre a mesma coisa para mim, desfrute o caminho. Vá e desfrute o caminho. E depois nós vamos conversar. Se for bom para você, nós vamos conversar. Aí, submissão ao nosso pastor, né? Cheguei pro nosso pastor, Pascoal Piragini Júnior. Falei, pastorzão, tem esse negócio aí. Diz que muda os homens aí. Aí ele... Mas como é que é isso, Antero? Eu falei, não sei. Aí ele... Desfruta o caminho, né? Desfruta o caminho. Aí ele... Mas o que você acha, Antero? Eu falei, tem que ir lá olhar. Topa fazer? Eu falei, topo fazer, mas... Então, se vira. Vê lá. Aí eu falei, precisa levar mais alguns juntos, né? Quem você convencer aí, pode levar. Aí foi nessa linha. Consegui uns mais 7 malucos aí. Aí subimos a montanha aí Fomos para Guatemala, viajamos, subimos a montanha, foi todo aquele processo, voltamos, conversei com eles e daí voltei para o Brasil de novo, falei com o pastor de novo e daí o pastor, Antero? Aí eu falei, pastor, funciona. Dá para implantar na nossa igreja? Eu falei, dá para implantar na nossa igreja. E daí começou a fazer esse movimento, mas isso não é da PIB, né? Isso é um movimento legendários a nível mundial. Então isso é um programa para tirar o homem do sofá e dar uma reconfigurada no cara. Que legal. Na realidade, então, a Yasmin, ela chegou para você como nós chegamos hoje, né, da montanha, e queremos levar todo mundo, os nossos amigos, parentes, os pastores da igreja, todo mundo fica maluco com a gente com isso. É verdade. Mas, Antero, então, quais eram as suas expectativas para esse tempo lá? Afinal de contas, você saiu aqui do Brasil, foi lá para Guatemala com mais 7 homens aqui da igreja. Imagino eu que você deva ter criado uma expectativa para esse tempo lá. Criei uma expectativa principalmente porque eu estava meio que responsável por esses caras, né? Pastor Nilson, Pastor Carlos, Pastor Anderson, Lauro, Milton, Johan, Marcelo. Então esse povo todo eu meio que acabei convencendo, com exceção do Marcelo, só que o Marcelo foi aos 48 do segundo tempo, que foi o pastor Nilson que chamou ele, assim, 3 dias antes, assim, foi um negócio tremendo, assim, o cara, não, eu tô indo pra Guatemala, não, eu também vou, eu não sabia nem o que era, põe a mochila nas costas e ó, bora, e vamos embora, e a gente foi, meio disperso daquele jeito, mas, enfim, fomos lá pra Guatemala, né, Tiago tava junto também. Beleza, expectativa disso. Eu confesso para você que eu não curti muito, porque eu fui com um olhar de... Sabe aquele olhar para saber se o negócio... Não, isso funciona, isso não funciona, esse negócio... E não deixei Deus agir. Enquanto os outros estavam mais nessa pegada de não, vamos aproveitar e desfrutar o caminho, eu estava muito travado. Então, para mim, essa arrancada de subir a montanha pela primeira vez, nesse primeiro dia, foi muito chocante, assim, porque eu estava muito, muito travado e querendo observar tudo, querendo olhar tudo, e não deixei Deus agir no meu coração. E que interessante, né? Como nós homens conseguimos criar essas expectativas
cada um de uma forma diferente, né? Você foi com uma expectativa, entre aspas, de observar, de saber o que daquilo seria bom e importante para nós aqui. Verdade. Enquanto os outros não, já queriam subir montanha, escalar e fazer tudo que eles imaginavam que iriam fazer, não é verdade? Mas então, falando de expectativas, Antero, como elas estavam após, então, o início do REC? Porque você chegou lá com um olhar de observador, né? Mas e depois? Nas primeiras horas, nos primeiros movimentos? Cara, para te falar bem a verdade, foi um misto de frustração e desespero, porque eu estava num país diferente, com uma língua diferente, não entendendo o que as coisas estavam acontecendo e preocupado com os outros também, porque me sentia meio na obrigação de cuidar deles, mas nós estávamos separados. Os brasileiros foram separados, né? A nossa equipe foi separada justamente para não criar o vínculo, para que a gente não se ajudasse, porque eu fui naquela expectativa. Não, estou levando 7 caras, nós estamos em 8. Fazemos uma equipe de brasileiro, cara, e a gente vai voar nesse negócio, cara. Meter a mochila nas costas, vamos fazer. Vambora. E eles nos separaram. Nós ficamos em equipes diferentes. Então para mim, essa primeira pegada foi frustrante, de me separar dos caras que eu confio. Então, uma coisa é eu pegar você e ir para a montanha, eu confio em você, eu sei que você vai estar do meu lado todo o tempo. Mas lá eu tinha gente de tudo quanto é lado, mexicanos, guatemaltecos, tinha um cara do Equador, tinha um cara da Colômbia, tudo muito misturado, ninguém se conhecia. Isso, para mim, foi muito chocante, assim. E foi algo extremamente, meio que até ruim, assim, nessa primeira pegada. Todo mundo falando espanhol, né? Só espanhol, cara, e a gente não entendia, tinha muita palavra que não entendia. A primeira coisa que eu sempre falo, e a gente acaba dando muita risada, é que na primeira noite, daí a gente caminhou, lógico, montanha, a gente vai caminhar para chegar no ponto do primeiro acampamento. Chegamos no ponto do primeiro acampamento, os caras lá, monta sua carpa, monta sua carpa. Daí eu falei, carpa, onde que tem carpa aqui, gente? Carpa pra nós é peixe, Carpa né? pra nós é peixe, eu não tinha ideia de que carpa é barraca. E os caras, daí você vai por... não, tô montando a barraca. Beleza, vou montar minha barraca também. Então, me bati um pouco. Isso foi bem complicado. A questão da língua também. Eu imagino. Mas o que mais te impactou, então, nessa primeira etapa? Talvez não ruim, né? Mas nas primeiras horas, no decorrer desse primeiro dia, já que eram 72 horas, 3 dias, né? Nesse primeiro dia ali, o que mais impactou você ali na montanha? Eu acho que a questão da gente poder criar relacionamentos. Então, eu tinha na minha equipe 10 pessoas. Eu nunca tinha visto na vida. Foi o primeiro impacto e a gente tinha pouco tempo para se conhecer, pouco tempo para interagir, mas logo na arrancada a gente já começou um se ajudar, um ajudar o outro. E começamos, já tinha um da nossa equipe que estava com muita dificuldade. Daí eu já peguei um galão d'água, o outro já pegou eu peguei a água, o outro já pegou a mochila, o outro já pegou outra coisa, e a gente já foi se ajudando e essa sensação de família já foi se criando. Então isso é muito positivo, isso é muito legal. De você estar... Então isso foi uma experiência muito boa de você... Cai 10 caras de nacionalidades diferentes, e a gente acaba parecendo que já se conhece há tanto tempo. Que incrível isso, né? Você usa muito pra gente o termo aqui nos Legendários sobre o homem só é presa fácil. E eu estava ouvindo uma ministração do Chep nesses últimos dias, onde ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou o seguinte, que o homem, quando anda em manada, ele consegue o melhor alimento, ele consegue a presa maior, né? Então tudo que nós fazemos quando não estamos só, estamos juntos como manada, ombro a ombro, a tendência é que a gente vá mais longe. Sim, sem né? dúvida. E é isso aí que você está... Esse efeito manada que os Legendários causam é impressionante. Então, um ajudando o outro, e a gente vai que às vezes cair, o outro está ali para ajudar a levantar, e vamos caminhar, e vamos batalhar em oração, e vamos ir à frente. E em uma manada grande, o inimigo tem muita dificuldade de entrar. E quando a manada fica muito próxima, muito coesa, o inimigo não consegue entrar. Então isso é espetacular, os Legendários passam muito isso. Legal.
Antero, quais foram então as suas experiências pessoais, né, que você trouxe da montanha? Conte pelo menos uma pra gente, que eu acho que o pessoal que está do outro lado da tela tá super curioso, né, para saber alguma coisa interessante aí, né? É montanha, é lindo, para quem gosta da natureza, sem dúvida nenhuma, vale a pena, você precisa subir a montanha. E a gente passa por diversas provas, diversas atividades, e essa comunhão e a família, a manada começa a se juntar cada vez mais e o trabalho em equipe começa a se desenvolver. Mas como eu falei para você logo no começo, eu estava um pouco travado, eu não deixei Deus agir e não consegui desfrutar realmente esse caminho. Mas lá, em certa altura, num certo tempo lá, já era o segundo para o terceiro dia, já tinha uma atividade grande lá, uma atividade que todo mundo estava junto, estava competindo junto, e aquele negócio, imagina 120 homens competindo um contra os outros, e aquele negócio, e eu me senti muito injustiçado, né? Essa sensação de ser estrangeiro e aquela coisa toda, eu me senti, só porque eu sou brasileiro, os caras já me tiraram daqui, e daí eu fiquei muito bravo com isso. E eu sou um cara extremamente competitivo, né? Então, me tirar de uma competição é complicado. Eu confesso que não é fácil. Então, daí o que aconteceu? Eu fiquei muito bravo. E daí o cara gritou lá, o que estava liderando o negócio, gritou lá, quem quer revanche? Não teve dúvida, né? Eu primeiro. Quero revanche. É lógico que eu quero revanche. E estava mirando exatamente os três que tinham me injustiçados, né? E que eu achava que eu tinha me injustiçado, né? E daí o que aconteceu? Quando eu gritei que eu queria revanche, Deus fala ao meu coração, não entre. Aí o cara grita de novo, quem quer revanche? E gritava alto assim, e eu berrava mais alto, eu quero revanche. E eu olhava para os caras assim, eu vou pegar esses caras. Aí o meu sentido de equipe, família, já foi tudo embora, né? Ficou tudo ali na revanche. Ficou tudo ali. Então, aquela coisa de irmão, não, que somos todos família, manada, acabou ali, cara. Então, aquela coisa, sabe, do animal mesmo, que nasce dentro da gente, que a gente não consegue controlar. Isso foi muito, muito forte em mim. E pela segunda vez, Deus fala comigo, não entre. E o cara grita a terceira vez, cara. Quem quer revanche? Gritava assim. Quem quer revanche? Entre aqui e fique aqui, ó, nesse lugar. Não deu outra, né, cara? Jogava o Antero. Saí correndo assim. Eu quero revanche. Queria brigar, sangue nos olhos mesmo. Daí ele, quem quer revanche se ajoelha. Eu me ajoelhei. Aí Deus fala a terceira vez comigo. Não entre. E o retardado aqui estava enfiado lá dentro já, e não queria nem saber, escutar mais a voz de Deus. Não queria sair mais. Não queria sair. E daí começa o negócio. E a hora que começa o negócio, Deus fala para mim assim, até quando você não vai ouvir a minha voz? Aí é forte. Aí não tem mais o que fazer, cara. Aí não tem mais o que fazer. Aí você só sai de lado e só chorava de verdade. Chorava de verdade porque até aquele momento eu entendi que eu estava lutando com as minhas forças. Que eu não conseguia muitas coisas porque era a força do meu braço. Eu confiava no meu braço. Eu não confiava no Senhor. E isso foi um divisor, cara. Então, depois disso, mudou totalmente. Então, a montanha, para mim, ela é um lugar que Deus fala comigo. E eu agora sei que qualquer coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que dobrar meus joelhos e perguntar para Deus primeiro. O que o Senhor quer de mim? Então, é isso. Essa é a minha experiência de montanha. Mas toda vez que eu subo a montanha, Deus me quebra. De um jeito diferente do outro, mas essa foi a minha primeira experiência. Isso é
É muito forte, né? Esse tipo de testemunho, essa história que você conta pra gente. Eu digo que é forte porque eu já ouvi isso de você. Só em REC foram 9. Só em REC, 9 RECs. Mas a gente sempre conversa, a gente, né, tá sempre ouvindo você contar isso, contar para as pessoas. Eu mesmo, quantas vezes contei isso para outras pessoas, a sua história, né? E é impressionante ver como Deus fala conosco. Como Deus fala com você acabou de falar, né? Que toda vez que vai para a montanha, você tem uma experiência com Deus. É verdade. E não é diferente com a gente, comigo, com os outros legendários. Toda vez que a gente tá lá, nós vamos lá porque nós queremos ouvir a voz dele. Sim, sem dúvida. E a montanha nos proporciona isso. Porque a montanha a gente fica o quê? A gente fica sem relógio, a gente fica sem celular, a gente fica sem esse contato eletrônico e essa pressão do dia. A gente está lá, na montanha, desfrutando o caminho, em um contato direto, assim, ligação direta com Deus. É tremendo. Sem intermediários, né? Sem intermediários. É tremendo. Cara, então me diga, Antero, baseado nisso que a gente está conversando, nas suas histórias, o que você diria para estes homens que estão nos assistindo, que ainda não subiram a montanha conosco? O que você diria para eles? Cara, você está perdendo tempo. Não subir a montanha, você está perdendo tempo. Perdendo tempo de ter um encontro direto, pessoal com Deus. É uma coisa que não dá para explicar o que acontece na montanha, porque as experiências que eu tenho na montanha é diferente das experiências que o Wanderson tem na montanha, que é diferente das experiências que o Wesley tem na montanha, que é diferente das experiências que todos têm na montanha. Porque ela é única, porque Deus é único e se revela de maneiras diferentes a cada um. Então, e é transformador. Você, quando volta da montanha, você volta diferente, você volta transformado, você volta num novo nível. Você, quando vai para a montanha, você alcança, a verdade é essa, você alcança um novo nível de amor, um novo nível de honra e um novo nível de unidade. É, cara, transformador, é tremendo, você precisa ir para a montanha. Homem, se você está me escutando, suba a montanha. Você vai, e depois venha falar comigo qual foi a tua experiência. E eu tenho o prazer de escutar a tua história. Exatamente. Além de falar com ele, você vai vir falar comigo aqui, sentado aqui também, contando a sua história. Mas, Antero, e o que você diria, então, para essas esposas que estão nos assistindo, que desejam que seu marido se torne legendário, vista essa farda? O que você diria para elas? Sabe que as mulheres que nos escutam, então, eu tenho escutado das mulheres que elas chegam para mim e falam assim: o que você fez com meu marido? Eu falei: eu não fiz nada. Juro para você que eu não fiz nada. Foi Deus que fez. Porque ela falou assim: na quinta-feira eu entreguei um homem. E no domingo, quando ele chegou em casa, ele era um homem diferente. Já dava para ver no rosto dele que ele era diferente. Então isso que a montanha transforma. E são transformações que acontecem, são muito legais. E muitas delas falam assim: sabe aquele homem lá que subiu a montanha? Deixa ele enterrado lá. Eu só quero essa versão nova que veio para cá, remodelada. Então, invista no seu marido para que ele possa ir para subir a montanha, que ele possa fazer esse desafio. O nome é Desafio Extremo de Caráter, e é um desafio extremo sim, mas é um desafio, não é físico, ele é um desafio espiritual, é um desafio de caráter. Se você, mulher, está me escutando agora, incentive o seu marido. Faça a inscrição dele. Tem muitas mulheres que fazem a inscrição e mandam o cara para a montanha. E ele agradece. Nós agradecemos, porque são homens transformados para a honra e glória de Jesus. Amém. Em apenas uma frase, meu amigo, me defina o que é ser um legendário. Para mim, o que é ser um legendário são homens que não se dobram a esse mundo, não se dobram ao padrão desse mundo, mas se dobram, se colocam de joelhos diante do Deus Todo-Poderoso. Isso é ser um legendário, é ser um homem inquebrantável diante do mundo, mas que se dobra, se quebranta na presença do Senhor. Uau! Que incrível, que tremendo ouvir tudo isso, né? Ouvir um legendário
o nosso primeiro legendário aqui, né? Com tantas histórias, né, Antero, dignas de serem contadas. Isso é mesmo motivador para nós. E eu tenho certeza que muitos desses homens que estão nos assistindo já estão correndo lá no site, já estão procurando. Se você não sabe qual é o site, vai aparecer aqui embaixo para você, tá bom? Mas eu tenho certeza que ouvir essas histórias nos motivam a caminhar, nos motivam a seguir em frente, como manada, como uma grande família. E assim, meus amigos, nós chegamos ao término aqui, ao final desse nosso primeiro episódio. Eu sei que você está dizendo aí do outro lado, porque você queria ouvir muito mais histórias aqui do Antero, mas nós teremos oportunidades de ouvir tantas outras histórias aqui, mas são tantas. Em Curitiba hoje nós já somos em média de quantos legendários? Que já passaram pela nossa pista, né? Já passaram 1000, quase 1000 homens, né? São alguns que vieram de fora, um pouco do... Já tiveram experiência com homens do Espírito Santo, de Campinas, de São Paulo, de Mato Grosso do Sul, do Rio Grande do Sul, próprio Santa Catarina, do interior do Paraná. Então a gente tem gente de tudo quanto é lado aí. Mas assim, a grande maioria, sem dúvida nenhuma, é Curitiba. Hoje nós estamos perto de 1000. Agora, em março, a gente já faz mais 2 RECs, vai ter mais uns 300 a 400 legendários. Então a coisa vai subindo. É muito testemunho pra gente contar aqui, né? É muita história pra ouvir. Se cada um contar um testemunho de 1 minuto, aí já são 1000 minutos. É muita coisa. E cada um com a sua história, né? Digna, isso que é o mais interessante. Muito legal. Mas, gente, Antero, quero te agradecer, meu irmão. Obrigado, eu que agradeço. Aqui. Um prazer. Muito bom tê-lo conosco nesse primeiro episódio. Sim. Estamos entrando já com tudo aí, né? Já para marcar a história. Amém. E você que está nos assistindo, fique atento às nossas redes sociais, né? Curta aqui esse nosso programa, nos siga lá no YouTube, ativa o sininho lá, né, para receber as notificações. Tem Instagram também. Isso, e nos siga lá no Instagram, vai estar aparecendo aqui embaixo para você as nossas redes sociais. Nós estamos fazendo um trabalho incrível nessa cidade, né, Antero? E nós estamos em busca de 1% desses homens. Sem dúvida. Desta cidade, para a gente transformar a história, né, dessa cidade, dessa nação, juntamente com legendários de outras cidades, de outros locais. Queremos tomar conta disso aí, né? E invadir esse povo aí. Sem dúvida. Mas, gente, muito obrigado. Que Deus abençoe cada um de vocês. Fiquem antenados, compartilhem esse vídeo com um monte de gente, né? Que esse vídeo possa chegar em todas as casas possíveis aí, para que possamos continuar compartilhando essa história. E antes de encerrar, tenho que agradecer aqui também aos nossos patrocinadores, né? Em nome de Jesus, pessoas aí por trás de nós, nos abençoando, apoiando, para que esse programa, para que esse tipo de trabalho possa chegar nos lares que precisam ouvir essa palavra. Beleza? Gente, obrigado. Nós somos legendários e estamos aqui para fazer história. Aú!